Então, aqui estamos falando diretamente da nossa Casa de Maria Embaixadora da Paz sobre nutrição e saúde mental. O intestino, que é o grande celeiro da saúde ou da doença. O nosso intestino tem 500 milhões de neurônios. Imagina só, então células nervosas ali existem no nosso intestino. E veja que células nervosas, né, os neurônios, eles são responsáveis por propagar ali as sinapses, né? As sinapses onde as mensagens vão sendo produzidas. Se pensava antigamente que só o cérebro fazia isso, mas hoje pesquisas mais recentes revelam que, por exemplo, no intestino é processado 50% da quantidade de dopamina que existe ali no nosso corpo. Então a dopamina, não é? Que é responsável aí pela sensação de prazer. Então, quando o intestino ele não está bem, ele pode sim promover uma depressão. E olha, pasmem, 90% da serotonina, 90% da serotonina, que é um outro hormônio também, não é? É um outro hormônio ligado muito à compulsão, a necessidade de estar se sentindo preenchido, não é? 90% desse neurotransmissor é produzido no nosso intestino. Agora, a partir de quê? Não é? A partir de um intestino saudável. E também, a partir dentro de um intestino saudável, o nosso sistema de imunidade, ele é treinado. A cultura japonesa é fantástica, né? E existe atualmente no Japão um tipo de microscópio que é altamente, mas você coloca assim, altamente nisso, potente para aumentar o campo de visão. Esse microscópio, ele está revolucionando toda a parte de fisiologia do nosso corpo, toda a parte de entendimento de funcionamento do nosso corpo. Coisas que antigamente a gente atribuía de uma certa forma aos órgãos, não é? A certos órgãos. Hoje se sabe que não é assim, porque esse microscópio ele pode observar o corpo em funcionamento. Por que eu estou dizendo isso? Para que você creia que esse microscópio eletrônico, e você, se quiser saber disso, pode entrar na série chamada Corpo. Né? O Corpo é uma série de 9 ou 10 aulas que você pode baixar pelo Amazon e lá você vai ver toda essa pesquisa fantástica do Japão. Bem, então ali esse microscópio observou que quando nós sentimos um cheiro de alimento, nossa boca saliva. Não é quando a gente vê, sei lá, um pudim, né, um mousse de maracujá, ai meu Deus, né? Aí você já manda uma ordem para o seu intestino, dizendo, prepare-se, que muito provavelmente vem comida por aí. E olha que interessante, existe do coração células mensageiras, como se fossem pontos de luz. Aí você vê pontos de luz saindo do coração e indo até o intestino para alertar o intestino que vai chegar comida, que vai chegar um alimento. E todo o intestino se prepara para receber aquele alimento. E aí eu pontuo aqui, nessa maravilha que é o corpo humano, o que você está colocando para dentro de você. Porque é ali, no prato que você come, que você vai comprando a prestação, a saúde ou a doença. Não só do seu corpo físico, mas também do seu cérebro. E se for coisas boas, ali existem bactérias que vão se nutrir de uma nutrição saudável. E elas vão poder treinar as suas células de defesa. Várias células se reproduzem. Nosso corpo sempre se renova. Tem célula que se renova com horas, com dias, mas no máximo com 10 dias. Então, de 10 em 10 dias o sangue se renova. O sistema de imunidade também se renova. Quando o sistema de imunidade cria células novas, esse microscópio, ele descobriu que essas células novas são como crianças que vão para a escola.
aprender a identificar qual a célula que elas precisam fagocitar, destruir, porque são células nocivas, e quais as células que elas precisam conservar. E saber aonde que é essa escola? O intestino. Então, o nosso citar, destruir, lisar micro-organismos, fungos nocivos ou até mesmo células desorganizadas, como é o caso do anel plaquia, que gera o câncer. E sabe quem que treina essas células? As bactérias. Existem bactérias professoras no nosso organismo. Essas bactérias vão treinar. E o microscópio eletrônico mostra, inclusive, essas células de imunidade organizadas. E as bactérias dando ordem e mostrando quais as células que são boas, as que não são boas. Tudo isso acontece no seu intestino, no meu intestino. Olha a importância. Estou pedindo a Deus para que hoje você se convença de que o seu intestino é o grande celeiro da saúde física e grande parte da saúde mental, e mude seus hábitos alimentares. Então, uma pessoa que tem hábitos alimentares saudáveis, ela vai ter uma boa condição física e uma boa condição mental também. No nosso intestino, existe não só bactérias boas, mas bactérias ruins também, não é? As bactérias que facilitam e promovem doenças. O que vai acontecer? Ali no intestino existe tanto bactérias positivas como as negativas, digamos assim, para a nossa saúde. Né? Tudo convivendo bem, mas aqui é boa, não deixa que as que não são boas se proliferem para não nos prejudicar. O que acontece quando você come muito açúcar, farinha branca, leite, né? O que mais? Produtos industrializados. E você vive de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Você mata, diminui sensivelmente a quantidade das células boas, das bactérias boas, e você promove, dá alimento para as bactérias ruins. Eu tenho muitos anos dentro da área de psicologia, e eu já comecei a observar há algum tempo que grande parte das pessoas que desenvolvem transtornos de humor, principalmente a depressão, elas não têm saúde intestinal. Elas têm constipação, elas têm inflamação no intestino de vez em quando, no trato gastrointestinal. Então, existe esse sinal. Né? Mas vamos lá agora, Gabriel, a colocar os alimentos que promovem aí a doença, não é? A Silvana Scott dando um bom dia. Bom dia, doutora, e toda a equipe da Casa de Maria. Bom dia, Silvana. Ela diz, suas informações sobre saúde são muito boas, né? E como nos alimentamos, nos ajuda a ter uma vida melhor. Obrigada e bom final de semana a todos. Obrigada, Silvana. O seu retorno me dá força para continuar. Estou aqui tomando um chazinho, sem açúcar. Aqui na Casa de Maria também tem um grupo de pessoas chegando pela primeira vez, né? E eu fico muito contente de vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos, viu? Estou escutando também, quem sabe, né? Está fazendo sentido? E de alguma forma vocês vão... não continuar, porque a mudança é muito radical. Embora aquelas que realmente consigam, não é? Mas troque o seu arroz branco pelo arroz integral. Arroz branco alimenta as bactérias ruins. Arroz branco alimenta as bactérias ruins. E matam
as bactérias boas. O índice glicêmico, né, é muito grande, aumenta a produção de insulina e por aí vai. Então, diversas pessoas recomendam, aliás, diversas pesquisas recomendam que pessoas com, por exemplo, transtornos de conduta não comam trigo e laticínios. Olha só. Existe uma médica pediatra, acho que ela é da Federação, acho que é daqui de São Paulo. Ela é daqui de São Paulo, doutora Georgia Menezes Fonseca. Ela é mãe de uma menina autista e ela tem grande experiência na pediatria, na puericultura, né? Na homeopatia, inclusive ela é pesquisadora em autismo da Federação Brasileira de Homeopatia, né? E ela comenta que existem muitas evidências que apontam a relação entre autismo e essa saúde no nosso intestino, que é o microbioma, não é? Existe um cardiologista norte-americano que escreveu vários livros, mas um deles, best-seller, Barriga de Trigo, o nome desse livro. Se você ainda não leu, é muito importante que você leia. Então, Barriga de Trigo, esse cardiologista norte-americano, ele associa não só o trigo, né, à obesidade, lógico, né, obesidade, cardiopatia, né, diabetes tipo 2, mas também a promoção, ou seja, alimentar, né, as características de comportamento do autismo, da hiperatividade, do déficit de atenção e da esquizofrenia. Então, existe a relação, né, e aí ele coloca algumas evidências com pesquisas e dados, né, entre trigo, autismo, déficit de atenção, hiperatividade e esquizofrenia, né? Alzheimer. Né? Você vai dizer, mas o trigo é tão bom, e eu vou dizer, aquele que era genuíno, de 200 anos atrás. Era ótimo e a gente não tinha problema algum. Esse trigo que nós comemos, ele está totalmente geneticamente modificado. Ou por seleção natural, né, por as pessoas, na época o México teve uma grande dificuldade logo depois da guerra ali, e eles começaram a observar os trigos, as plantinhas que eram mais fortes, que resistiam ao vento, que resistiam à seca, e começaram a selecionar. Então, houve também uma seleção genética natural, mas foram potencializando certas características e perdendo outras, até chegar à modificação genética de laboratório, não é? Então, não é o trigo, não é o glúten que faz mal, aquele trigo, aquele glúten, né, que é a proteína nobre do trigo, de 200 anos. Mas é esse trigo que nós temos aqui, até mesmo integral, que, sim, é usado, ele pode dar dependência, como dependência de um ópio. Você vai dizer, não, aí você está exagerando, Maria Salete. Vou te sugerir uma experiência com você mesmo. Você que come pão, come bolo, come pizza, né, come bolacha, tenta ficar uma semana sem isso. Uma semana sem um pão nosso de cada dia. O meu é a tapioca nossa de cada dia. Mas tenta ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, você está altamente irritado. Você está subindo parede lisa, né? Você está irritado porque você está com a síndrome da abstinência do trigo. Entendeu? Veja como que isso altera realmente o humor da pessoa. Né? Então, evite trigo. Você quer uma boa saúde mental, você está em depressão, você vive agitado demais, você tem vontade de matar os outros, né? Você tem aquela coisa de estar na introspecção, na tristeza. Faça a experiência, passe 1 mês sem trigo. E é lógico, tudo que é derivado do trigo, né? Mesmo os integrais. Pão, bolacha, bolo, pizza, macarrão. Você vai dizer, Maria Salete, e aí?
Roberto Carlos tem razão? Tudo que é bom em morar ilegal engorda? Eu digo, olha, o preço da liberdade feijão azuki e por aí vai. É só você agora descobrir um novo universo. Abra sua mente. Você vai ver o quanto você vai ter mais disposição para acordar, o quanto sua saúde vai melhorar, sua disposição não só física, mas mental. Você vai ter mais paciência, mais tranquilidade, mais clareza, melhor atenção, concentração, né? E o bolo? Ok, a mesma coisa, você não vai ficar sem seu bolinho. Faça um bolo com farinha de aveia, farinha de arroz integral, banana nanica, você não precisa nem colocar o açúcar. Fica uma delícia. Canela. Então, é só o quê? Ter a consciência, vontade e ação. Consciência, vontade e ação. São 3 passos que podem lhe levar a novos horizontes. Mas eu vou pedir para o Gabriel, então, não sei se pode mostrar o slide. O slide do trigo. Opa! Mas você é demais, menino. Excelente. Não, muito bem, você já colocou de trigo. Ok. Agora vamos lá. O açúcar. Vamos começar aí pelo açúcar. Açúcar e produtos açucarados. Também tem um livro, muitos anos atrás, acho que na década de 60, mais ou menos, se lançou um livro, Sugar Blues. Foi best-seller também. Leia que você vai se convencer. O doce amargo do açúcar. O doce amargo do açúcar. Então, ao longo prazo, o açúcar pode promover problemas neurológicos. A longo prazo, o açúcar pode promover problemas neurológicos. Prejudica a memória de curto e longo prazo. E também a capacidade cognitiva de aprendizado. Também é uma droga. O açúcar é uma droga como o ópio. Tenta ficar um mês sem nenhum tipo de açúcar. Quando chegar no 3º, 4º, 5 dias, você está brigando com o seu cachorro. Subindo parede lisa. Porque dá também dependência. Dependência física e psíquica. Não é? Mas depois de 30 dias, você vai descobrir o céu aqui na Terra. Você vai descobrir um novo paraíso. Olha que coisa linda, não é? Bem, vamos passar para o álcool. O álcool. Se você toma uma vez ou outra, ocasionalmente, não tem problema. Mas há pessoas que sistematicamente, não é? Digamos, toda semana. Mas é só final de semana. Mas é todo final de semana? Se é todo final de semana, então é sistematicamente. Então, se é todo final de semana, você toma, seja lá o que for, que contenha álcool, não é? Até mesmo a cerveja, que é, né, a cevada aí, que a cevada é um cereal nobre. Ao longo prazo, você vai prejudicar aquelas bactérias boas, né? Você vai matar essas bactériazinhas boas, vai diminuir a quantidade de bactérias boas e vai aumentar a quantidade de bactérias ruins. Aqueles neurotransmissores de dopamina, serotonina também vão começar a serem alterados. Você vai começar a ser uma pessoa mais irritada, impaciente, não é? Mesmo que você não esteja sob o efeito de uma cerveja, de um álcool. Então, a longo prazo, isso vai ter impacto na sua mente, até mesmo em confusão mental. Existe também um termo em inglês, né? Junk food, que é comida lixo, não é? Como? Junk food, comida lixo. Ela é carregada de açúcar, de gordura, de sódio, de produtos químicos e é pouco nutritivo. Então vem aqueles salgadinhos, né? Vem tudo que é preparado ali rapidamente, empacotado, que promove até mesmo vontade de comer, mas são alimentos pouco nutritivos e cheios de açúcar,
Dá uma olhada no rótulo, é que a gente não tem esse hábito de olhar o rótulo, ou nem quer olhar, porque se olhar não come, ou come com culpa, não é? Então, dá uma olhada no rótulo de um salgadinho, por exemplo, que você for comer, não é? A maior parte deles tem o quê? É carregado de gordura, de sódio, produtos químicos e por aí vai. Então, em Montreal tem uma pesquisa, a Universidade de Montreal, estudos recentes lá, tem uma pesquisa de junk food que diz que pode mudar a pessoa que sistematicamente, inclusive crianças, os pais colocam para as crianças levarem para a escola esse tipo de alimento, não é? Pode mudar a química do cérebro, promovendo depressão e ansiedade. E aí você vai ver cada vez mais coisas comportamentais acontecendo absurdas, de pessoas que pegam, sei lá, uma arma e metralha todo mundo. É lógico que não é só por isso, mas isso também vai promover, né? De filho que mata pai, por aí vai. Ou seja, que tipo de alimentação? A gente vê só o lado sócio-educativo, né? Mas e a alimentação? A alimentação, ela promove também a paz, a disposição para essa guerra entre a pessoa e o mundo do lado de fora. Agora vamos para as gorduras. As gorduras. Alimentos ricos em gorduras podem levar à síndrome de abstinência, quando são deixados de serem consumidos, ou seja, as frituras, né? As batatinhas fritas e outras coisas que a gente come muito frita, destrói lentamente as células nervosas do cérebro. Uma vez ou outra você comer uma fritura, não tem problema. Agora, sistematicamente, na sua rotina de dona de casa, de pessoa que está fazendo a alimentação da sua família, não faça fritura. Faça um cozido, faça um assado, faça um grelhado, mas evite fritura. As gorduras, elas, além também de engordarem, não é? De promoverem aí a obesidade, elas, aos poucos, a longo prazo, destroem as células nervosas do cérebro, lentamente. Existe também aí os embutidos e processados. Aí vem mortadela, fiambre, presunto, salsicha. Você já observou que eles, apesar de ter cheiros e gostos diferentes, têm mais ou menos uma cor avermelhada ou cor de rosa? Essa cor vem de uma substância química chamada nitrito. Esse nitrito ele é altamente cancerígeno. Esse nitrito ele se transforma dentro do nosso organismo em nitrato, ele é altamente cancerígeno, né? Além também de alterar a química do cérebro. Geralmente são produtos que têm muita química, como corantes, aditivos e por aí vai, que podem afetar o comportamento e funcionamento do cérebro, causando doenças como, por exemplo, hiperatividade, distúrbios degenerativos, principalmente causado pelos conservantes. Olha só. Então, quando você for comer, olhe para o alimento não como uma forma de você matar a fome e saciar, dar o prazer de comer. Isso também. Mas antes de mais nada, agradeça a Deus por aquilo que você vai comer e observe que aquilo vai se transformar no seu sangue e vai para o intestino e vai nutrir ou destruir aquelas células que vai promover a saúde física e mental ou a doença. Será que vale a pena a gente se entupir de doce, de chocolate, né? De pizza com queijos e gorduras? Tem gente que está dizendo, que delícia. Mas, e depois? O preço que você vai pagar? Será que a vida vale mais ou vale menos do que um chocolate, um prazer, né, de comer uma coisa cheia de gordura? Eu creio que não. Você vai dizer, mas doutora Salete, e aí, o que é que eu como? Nossa, não é? O pessoal está dizendo, e agora, o que é que eu como? Gente, tem muita coisa gostosa.
Eu lá em casa, eu amo cozinhar, eu sou a cozinheira da minha casa, e com toda satisfação e orgulho. Eu cozinho para 7 pessoas, 5 adultos e 2 crianças. Aliás, hoje chegaram mais 5, ontem chegaram mais 5 na minha casa, vão se hospedar por 10 dias. Desde o útero materno, né? Eles são veganos desde o útero materno. Eles nunca comeram carne, nunca tomaram leite nem queijo. E ali é interessante que quando eles vão para um aniversário, ou alguém oferece um doce, um bolo, alguma coisa, eles perguntam para a pessoa: tem leite? Se tem leite, eu não como. Outro dia, a Ana Beatriz veio aqui na casa de Maria comigo e, por delicadeza, uma pessoa deu um chocolate para ela. Ela olhou para mim, né? E como quem diz, será que eu posso comer esse chocolate? Será que esse chocolate tem leite? Né? E aí eu falei, receba, né? Agradeça. Mas ela não comeu. Aí no carro ela perguntou, tem leite? Eu falei, tem leite, filha. Ela disse, então eu não vou comer, né? Então, através dessa consciência, você vai se educando. Tem mais, gente, tem mais. Vamos lá. As gorduras trans, né? Gorduras trans. A longo prazo, essas gorduras trans pode promover muito encontrar aí em biscoitos, em massas de padaria, não é? Porque dão sabor. Elas podem promover uma espécie de encolhimento do cérebro, promovendo aí a doença de Alzheimer, por exemplo. E quanta gente, né, esquecida com Alzheimer, com Parkinson e por aí vai. Tudo ligado ao sistema nervoso central. E o que é que você está fazendo para melhorar isso aí? Existe uma pesquisa de um biólogo que estava procurando uma proteína de cadeia longa e encontrou a Camellia sinensis, que é o banchá, o chá verde, né? Encontrou no chá verde um tipo de proteína capaz de evitar o Alzheimer e também até mesmo tratar. Por quê? Porque a Camellia sinensis, que é o chá verde, né? Ou o banchá, essa proteína, ela, segundo a pesquisa desse biólogo, se você colocar na internet você vai encontrar, também dilui essas proteínas que aos poucos, ao longo do tempo, foram agregando-se às paredes das artérias, né, promovendo aí a diminuição de irrigação da oxigenação do cérebro e levando a doenças aí como um Alzheimer. Não estou dizendo que o Alzheimer é só isso, mas você pode sim, através de mudar a sua alimentação, diminuir muito a possibilidade de você ter doenças degenerativas. Adoçantes. Ai, meu Deus. Adoçantes. Tem gente que troca o açúcar pelo adoçante, achando que está fazendo, né, o melhor favor para o seu organismo. Principalmente aquelas pessoas que querem emagrecer. Elas emagrecem, mas elas aos poucos estão. Primeiro, a maior parte dos adoçantes, se você observar, tem o ciclamato. Ciclamato é um potente anticancerígeno. Aos poucos elas estão emagrecendo, mas estão comprando a prestação câncer. Que adianta, né? Uma outra coisa do adoçante é que a longo prazo eles podem interferir na capacidade cognitiva de aprendizagem. Então é melhor você consumir as frutas ou os alimentos do jeito que eles são, in natura. Vai tomar um chá, vai tomar um café, reeduque o seu paladar. Aos poucos você vai sentir o paladar da erva ou do café, né, genuíno, e vai ter prazer de tomar o café ou chá sem o açúcar. Você agora não consegue nem pensar nisso porque o seu paladar está viciado no açúcar. Mas eu sugiro para você tirar 30 dias o açúcar. Ah, mas eu não consigo, eu quero adoçar. Algumas coisinhas eu quero adoçar. Adoce com mel, né? Moderadamente adoce com mel de boa procedência.
Arroz branco e farinhas brancas, farináceos, né, refinados. Farinha de trigo branco. E ali a gente vê que nem a farinha, não só branco, né, mas também a integral. Mas esses branquinhos da vida, não é? Possuem um alto índice glicêmico, aumentando o risco de depressão. Olha que nós hoje estamos fazendo a live só articulando alimentação e saúde mental. Por isso que eu estou articulando, né, essa parte alimentação, impacto no cérebro. Mas é lógico que tem também todas as outras consequências no nosso organismo. Então, seu bolo, sua bolacha, seu macarrão, deve ser de quê? De farinhas integrais, evitando a farinha de trigo, mesmo sendo integral. Quais são as farinhas que sobram? Farinha de centeio, farinha de cevada, farinha de arroz, farinha de aveia, né? Lá em casa, todos os dias de manhã cedo, nós comemos um creme de farinha de arroz integral. E eu não compro a farinha de arroz integral pronta, porque eu faço em casa, eu tenho prazer de fazer em casa. Coloque uma placa grande na sua cozinha. Cozinha, laboratório da vida. Coloque aí. Cozinha, laboratório da vida. Olha que coisa boa, né? É o laboratório da vida, porque na cozinha, nas mãos do cozinheiro, que está a grande responsabilidade da saúde do corpo e da mente. Antigamente, no Japão, na época, né, há muitos e muitos anos atrás, de império, o cozinheiro, ele ocupava um lugar de honra na mesa, na corte, porque se entendia que era nas mãos do cozinheiro que estava a responsabilidade da saúde e da doença. Então, os farináceos, se você deseja comer seu pão, seu bolo, né, sua torta, faça com farinha integral de centeio, aveia, arroz, outros cereais. Trigo eu já falei, não é? Acabou ali. E aí você vai dizer o que comer para melhorar. Agora vamos lá. Chega de coisa ruim, é o que comer. Comer cereais integrais. Cereais integrais. O máximo natural possível. Porque não existe pé de bolo. Existe pé de bolo? Não existe pé de pizza, pé de bolacha. Mas não existe pé de suco de laranja. Existe a laranja. Não existe pé de macarrão. Mas existe o arroz, o feijão, se faz o macarrão. Então, o máximo possível é aproximar a nossa alimentação daquilo que a natureza nos dá. Cereais integrais. O arroz integral, o feijão, a lentilha, legumes, verduras, frutas in naturas, não suco, não é? Porque o suco de fruta, inclusive parece que eu tinha colocado alguma coisa de suco, não é? Gabriel, não sei. Não, né? Esqueci de colocar. Pensei e não coloquei. Os sucos de frutas também, por terem uma concentração grande de açúcar, né? Vai liberar mais insulina também. E não são bons. Não tem fibra também. Então, você vai diminuir ali a saúde das bactérias boas do seu intestino. Quer comer uma laranja? Ótimo. Coma laranja, lógico, tem que tirar a casca. Um abacaxi sem casca. Não é banana, abacate. Abacate tem uma gordura maravilhosa, gordura positiva, não é? Então, coma frutas, legumes, castanhas. Opa, as castanhas. Castanha do Pará. 1, 2, no máximo 3 castanhas de Pará. Que agora dizem que é castanha do Brasil, não é? Mas é aquela velha castanha do Pará, 2 a 3 por dia. Melhora o funcionamento do cérebro, melhora a química do cérebro, não é? E carne. Eu não como carne por opção, mas não digo que você se torne vegetariano ou vegano como eu. Eu fiz uma opção, não é porque eu tenho amor aos bichinhos. Mas, se você quer comer carne, não coma carne vermelha. Carne vermelha, ao longo do tempo, promove uma série de doenças.
né? A carne vermelha, quando ela é submetida à cocção, a altas temperaturas, ela muda a cor, a química, a textura, e ela passa a ter um elemento altamente cancerígeno, a amina aromática heterocíclica. Isso é fato. Quem fala que não é porque está desinformado. A carne vermelha submetida à cocção libera uma amina chamada amina aromática heterocíclica, que é consumida, que é acumulada no nosso organismo, promovendo, alimentando as células neoplásicas. Então, será que vale a pena? Vai fazer churrasco de quê? Oh, meu Deus do céu, de batata doce. Não é de berinjela, de abobrinha. Mas você pode fazer também do seu peixinho. Eu não como, eu tenho amor aos animais, não é? Mas você que ainda não está assim, né, nessa percepção, nessa escolha, olhando só a sua saúde, você pode então comer o seu peixe, não é? O peixe, ele é saudável. De preferência, peixe de escama. Peixe de couro, ele é mais gorduroso, mas peixe de escama, ok? Ovo. Ovo você pode comer desde que seja ovo de galinha feliz. A pessoa está rindo aqui. O que é galinha feliz? É aquela galinha que é criada solta, comendo de tudo. E não uma galinha que é criada ali, confinada, com hormônios, né? Esses hormônios passam para o ovo, não só para a carne dela, mas para o ovo. E altera, né? Então, é importante você comer ovo caipira, não é? E aves, digo mais uma vez, eu não como porque eu tenho pena, eu tenho compaixão, mas você pode comer também as aves, não é? As aves também moderadamente, desde que sejam aves que não sejam criadas em cativeiro, porque essas aves, elas têm a maior parte, por interesses econômicos, hormônio, para pesar mais, para crescer mais rápido. Quantas vezes por semana, né? Você pode alternar, uma vez ovo, outra vez uma carne, né? Então você vai ter sempre uma proteína animal. Mas você que faz a opção por ser vegetariano, onde é que você vai ter a proteína? Proteína vegetal, do arroz integral com feijão, né? De um cereal integral com uma leguminosa, uma lentilha. Só falta a vitamina B12. Você vai ter sempre onde você vai encontrar a vitamina B12? Que é maravilhosa para o cérebro. Ser vegetariano. Eu tenho uma amiga nutricionista que ela foi muito tempo nutricionista da Santa Casa, com feijão, aqui em São Paulo. E ela diz que muitos mendigos chegavam na Santa Casa com baixa de vitamina B12, maravilhosa por serem pessoas de rua, né? Eu tenho com confusão mental, né? Cambaleando, eram diagnosticados naturalmente como alcoólatras. E não era álcool, era baixa de B12. Baixa de B12, porque eles não têm, né, fonte de B12, eles comem o que tiver e como puder, não é? Então, a B12 é importantíssima para o sistema nervoso central. E a B12 onde é que você vai encontrar? Fora, nas carnes e nos ovos, não é? Nas carnes brancas, né? E nos ovos da linha caipira. Você vai encontrar nas sementes germinadas. Então, você germina a semente. Sabe aquela brincadeirinha de germinar o feijão, né? Se germina a lentilha, se germina a linhaça, se germina o trigo mourisco, que é um outro tipo de trigo, que não é esse, o trigo sarraceno. E ali, quando a sementinha aponta o narizinho da raiz, ela está com todo o potencial de energia vital para produzir uma nova vida. E ali você come, não é? Então isso dá uma energia, uma revitalização fantástica. Então coma também sementes germinadas. Algumas pessoas então no Facebook estão mandando valor, fazendo algumas perguntas. Roberto Carlos de Moura dando um bom dia. Que boa Salete, que bênção a todos da Casa de Maria, um feliz sábado. Amélia Cerqueira dizendo dicas maravilhosas. Obrigada, Roberto e Amélia. Cleide Lemes também desejando um bom dia.
Estamos aí também com muitas pessoas online, não é, Gabriel? Temos Que bom. 23 pessoas online. Que bom, que bom. Que vocês possam estar utilizando agora essas informações para melhorar o seu sistema digestivo, não é? E sua saúde mental. Aliás, na Bíblia diz assim: Deus coloca diante do homem a água e o fogo, o bem e o mal. E aquilo que ele estender a mão, isso lhe será dado. Aí tem gente que fala assim: como é que você vai? Eu pergunto. Uma pessoa que aprendeu. Estou como Deus quer. Eu digo: não, peraí. Você está como Deus permite, mas como você escolheu. Porque é bíblico, está ali, eu acho que não sei se é Eclesiastes 3, diz: Deus coloca diante do homem a água e o fogo, o bem e o mal, a vida e a morte. E aquilo que ele estender a mão, isso lhe será dado. Então, aquilo que você escolher para a sua vida, você vai ter como consequência. Você planta, você colhe. Então, aquilo que você está comendo todos os dias, se é uma alimentação saudável, né? Se são boas ações, se são coisas construtivas dentro da sua família, da sua comunidade, é lógico que você vai ser uma pessoa saudável, vai ser uma pessoa feliz. Mas o contrário também é verdadeiro. Mais algumas pessoas, Biel? Temos a Elide, que eu dei para você agora. Elide Catarina, ela diz: verdade, doutora, já percebo em meu paladar e principalmente meu olfato bem mais apurado, é mesmo. Depois que eliminei o leite e o trigo. Leite. Fujam do leite da vaca. Porque o leite da vaca é feito pelo bezerro. É verdade. O seu leite, o leite que você precisa é o leite da sua mãe. Se você tiver mãe viva, veja se ela tem leite. Verdade. Se ela tiver leite, você já pode tomar. Se sua mãe não tiver mais leite, a própria natureza sinaliza de que você não precisa mais leite, porque você tem dente. Você pode mastigar, você já saiu da fase de lactência. Nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos que depois de adulto ainda mamamos. Veja se a vaca deixa o bezerro mamar, ou um touro mamar nela, ou uma outra vaca mamar nela, mesmo que seja filho. Não deixa. E por aí vai. O leite da vaca, ela foi feita para o bezerro, que nasce, sim, numa gestação de 9 meses. Veja só, pegando como exemplo a vaca e uma mulher, né? Todas as duas têm gestação de 9 meses. Mas quando o bezerro nasce, ele já nasce num tamanho e um peso diferente do tamanho do peso da cria humana. Depois, com 1 ano, eles que nasceram no mesmo dia, o bezerro com 1 ano já dá um touro. O nenê com 1 ano, às vezes ainda nem anda, não sabe nem falar, ainda está neném. Por que que esse daqui, o bezerro, se desenvolveu numa velocidade muito maior do que esse aqui, a cria humana? Por conta do leite da vaca. O leite da vaca foi feito para o bezerro desenvolver pelo, rabo, chifre. Nós não temos isso. E também ele tem um hormônio chamado IGF-1, isso lembrou o Factory, onde esse hormônio ele promove uma velocidade maior de crescimento das células. O que acontece quando nós tomamos esse leite, que vem com IGF-1? Não adianta dele ser desnatado, semidesnatado, pasteurizado, natural. Não! Tem o IGF-1. E imagina o queijo, a quantidade de leite que tem ali, a quantidade de IGF-1, desse hormônio que faz com que o bezerro cresça numa velocidade muito maior do que a cria humana. O IGF-1 altera seu sistema de imunidade, seu sistema endócrino. Né? Predispõe também a alergias respiratórias, a tireoide fica doida. E ali tem gente fazendo tratamento de tireoide e tomando leite, queijo, requeijão. Quer dizer, é remédio de um lado, veneno de outro, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, através de informações como essas, se faz sentido na sua vida, tomar uma decisão. Agora, a palavra decisão, ela requer decisão.
Cisão, decisão. Cisão está dentro da palavra decisão. E cisão significa corte, rompimento. A partir do momento que você tem convicção de certas coisas e que você diz, não, isso eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero agora isso. Você precisa romper algumas coisas. Você tem que romper algumas coisas. Porque se você não romper, você vai ficar o tempo todo voltando para a lama. Entendeu? Então, na decisão, requer abrir mão de certos prazeres, de certos lugares, de certos amigos, de certas conversas, de certos alimentos, não é? E aí você vai começar a descobrir que o céu pode ser antecipado aqui na Terra. Como diz Nossa Senhora em Medjugorje. Vocês podem começar a viver o céu na Terra. Basta vocês descobrirem, não é? O quanto que meu filho ama vocês e corresponderem àquilo que Deus está pedindo, principalmente através das aparições de Nossa Senhora, que nós sabemos disso. Mudar comportamento, mudar maneira de pensar, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, fazer reparações e comer bem. Não é? Você é responsável pela sua saúde e sua doença. Você é responsável. Então, se alimente bem, faça exercício físico, saia do sedentarismo, tome sol, porque sol é importante também, né? Pelo menos 10, 15 minutos de sol por dia é importante para a vitamina D. Vitamina D tem muito a ver também com o humor. E ali você vai ser uma pessoa feliz, terá vida e vida em abundância. Biel, as últimas pessoas para a gente dar o tchau, para o povo não cansar. A última foi Elide. Ok. Então, eu espero que tenha acrescentado de alguma forma essa live para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a Casa de Maria, comigo, eu estou à disposição para mais algumas orientações. Se você for despertado agora, né, dizendo, olha, eu quero mudar meu estilo de vida, entre em contato conosco. Nosso site é o www.casademaria.org.br. E lá você passa um e-mail dizendo, eu quero falar com a doutora Salete, ok? E ali eu estarei à sua disposição. Deus abençoe a todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom final de semana, até a próxima.